Eu tenho medo do Brasil, sabe? É uma cultura muito maldita. Eu estou muito preocupado mesmo com a nossa situação política e social, porque assim, é um país que tem ótimas leis, é um país que tem ótimas estruturas, mas que o povo não valoriza isso. Eu estava falando isso essa semana com os alunos, eles estavam discutindo algumas questões, né? Estavam reclamando de tudo, né? Aí depois de tudo, eu estava mostrando umas coisas que acontecem de interessante, e eles, mas é assim e tal, levando as coisas para preferência. Aí uma hora eu me irritei na aula e falei para eles assim, sabe o que acontece com o Brasil? Exatamente o que vai acontecer aqui, nesta hora, neste momento. Quem são vocês? Vocês são alunos de escola pública. Vocês estão tendo aula agora? Estamos. Vocês estão numa escola onde o poder público oferece merenda para vocês, sala de aula para vocês, professores para vocês. Vocês estão com tudo aqui. Só que vocês não acreditam em nada disso. Vocês acreditam na fofoca da vizinha ali da rua quando você sai da escola. E isso é uma maldição cultural, porque está tudo aí. Aí eu falei com eles, eu fiz isso quando eu era aluno. Eu entendi assim, nada pressa, mas eu estou dentro de uma escola e tem um professor dando aula para mim e eu preciso disso aqui. Vocês não conseguem entender isso. Mas, caramba, isso que vocês são aqui é o que a família de vocês é na rua, é o que o povo é em Brasília. Porque nós temos estruturas maravilhosas. Mas a gente, por exemplo, na prosperidade que houve de fato nos governos Lula, o que o povo brasileiro fez com aquela prosperidade? O empresário desonesto virou empresário de maneira desonesta, né? O estudante se espraiou pelas faculdades particulares para não estudar, só para ganhar diploma, né? E aí depois eles fazem isso tudo e a culpa é de quem está no poder, mas quem está no poder tentou fazer uma política pública, né? De maneira que a gente merece que a gente tenha. Quer dizer, lá vai eu falando de política de novo. Então, vocês vão orando aí para Deus levantar pregadores, porque eu não sei, por enquanto, falar assim, tocar nessas questões. Até porque quando eu abro a Bíblia, eu não vejo nenhum profeta falando descontextualizado dessas questões, né? Qual é a grande reclamação dos sábios e dos profetas nas escrituras antigas? É que o povo de Israel abominava o conhecimento. E que o povo de Israel ia penar muito, porque eles não gostavam das obras de justiça, nem da sabedoria, nem do conhecimento, e muito menos do conhecimento de Deus, eles nunca quiseram se comprometer. Então, eu não sei falar a palavra de Deus sem estar de olho nessas questões, né? Talvez eu tenha uma incompetência, talvez eu poderia, sei lá, ser mais pajé, trazer uma palavra acolhedora, todo mundo fosse, o Meleco vai lá, conta uns casos, fica apaixonado por ele, eu não sei se ser apaixonante. Então eu peço a Deus e a você, sinceramente, que vocês comecem a orar para que venha essa pessoa carismática e talvez alguma coisa possa acontecer. Mas eu vou olhando para isso tudo e vejo que a gente poderia ser mais grato com a realidade, né? E você vai ver que as pessoas elas vão ficando lesadas, né? Vão ficando lesionadas e elas não conseguem nem desejar uma outra coisa que tem a ver com a justiça, com a paz, com o amor, com os nossos direitos, né? Então, igual, por exemplo, até para a gente ser essa igreja, do ponto de vista dos poderes, uma igreja fraca e inexistente, a gente está bem, porque as igrejas que começaram contra as estruturas lá em Israel e em Roma, eles tinham que se reunir debaixo do território, né? Debaixo da rua, tinha uma tampa que eles reuniam, era nas covas, né? Então a gente aqui está sem estrutura, mas ainda a gente está num contexto estrutural de liberdade. E a gente precisa aprender a ser grato nesse sentido. Mas é ser grato e também ser rigoroso. Nós precisamos ser rigorosos conosco. Porque estrutura, chance, vida e graça, o Senhor nos tem dado, né? Aí pensando nessas questões, eu vou ler um texto aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 7. Todo mundo achou? Todo mundo conhece? Quem não tiver Bíblia vai escutando aí, ó. 2 Crônicas, capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor.
ofereceu o rei Salomão em sacrifício, escuta isso, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Olha que lugar cheiroso. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito, para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ou seja, desde lá da Síria até o Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contentes, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Bom, para começar, gente, isso aqui é um texto bíblico, né? Texto bíblico escrito por um cronista, supõe-se que deve ter sido Esdras, onde ele estava ali reanimando Israel, né? Israel vem de um cativeiro de 70 anos da Babilônia, da Média, da Pérsia, e eles estavam voltando, e Esdras começa a instituir o culto em Israel, enquanto Neemias me parece que estava instituindo as questões políticas e da segurança pública. E aí o Esdras, ele vai rememorar os feitos do que ele pegou. Então tem toda uma afetividade aí do que ele estava se lembrando do que aconteceu nos dias do rei Salomão. Porque se você vai pegar o livro das crônicas, você vai ter aí a história de Judá, né? Daquele raminho que Deus falou que ia sobrar de Davi. Então, Crônicas não vai falar muita coisa sobre os reis de Israel, não, que era a parte do norte que se perdeu. Vai falar dos reis do sul de Judá. Aí você tem várias questões. Primeiro é a questão do escritor, que ele está tentando colocar uma afetividade, porque você tem um fato aí, a glória do Senhor encheu aquela inauguração do templo do rei Salomão. Mas ao mesmo tempo, você tem ali um escritor tentando mostrar para o povo, olha gente, vale a pena, Deus está aqui. E você tem também a questão factual, que a pergunta é, será que o povo que estava lá estava com essa empolgação toda com a qual Esdras estava tentando registrar? Né? De maneira que até para você ler a palavra de Deus, você não pode ficar muito preso à imagem e ao sentimentalismo. O que a gente precisa é pegar essas questões e entender o seguinte, Deus está presente entre nós, Deus esteve presente no meio daquele povo, e Deus presente é uma coisa muito curiosa, né? Porque, primeiro, Deus ele se compadece das nossas inclinações, né? Ele se compadece dos nossos feitiços, ou dos nossos fetiches, né, das nossas manias. Porque alguém acha mesmo que Deus se agrada de um ambiente onde foram 120 mil ovelhas oferecidas? 120 mil ovelhas. Você não consegue ver um bicho morrendo. Você imagina 120 mil ovelhas e um povo todo embevecido, maravilhado, porque 120 mil ovelhas estavam sendo sacrificadas ao Senhor, e aquela sangria, e aquele mau cheiro, e daí vem até algumas das nossas tradições, né, porque a gente tem essa mania de querer sair ungindo igreja, ungindo casa, ungindo terreiro. Ali tinha que ser ungido mesmo, porque você imagina 120 ovelhas morrendo, e aquela passação de moscas no culto, né, que é o Oriente Médio. Então, tinha que se ungir, eles tinham misturas específicas, né? Aromas, incensos, óleos, porque tudo tinha que ser um grande repelente. Senão, você ia chamar muitos bichos, né? Porque aquele tanto de
120 mil ovelhas, iria atrair quantas feras do deserto? Mesmo ali em Israel habitando seguro, né? Uma mosca pega um mau cheiro a 15 quilômetros de distância. Então, a atratividade que tinha aquilo. Então eles tinham que ter muitos aromas e odores para despistar aquilo. Essa era a primeira coisa. Segundo é isso, né? Que é um culto oferecido a Deus no mundo caído. O que é um culto oferecido a Deus no mundo caído? É Deus olhando para eles, gente, esse povo gosta de bicho morto, esse povo gosta de sangue derramado, esse povo gosta que a gente fica aí, né, igual no Brasil atual, a gente fica rindo da macumba, dos macumbeiros, ou do feitiço dos feiticeiros, ou dos pactos dos maçons. E a gente não acha estranho que Deus, ele acabou recebendo a macumba dos israelitas, né? Porque você tem que derramar aquele tanto de sangue, e aperta bicho. E os sacerdotes viviam daquilo, e aquilo virou um mercado, e eles não sabiam viver sem isso. Isso verdadeiro, que era ao mesmo tempo um sacrifício bizarro, né? E apesar disso tudo, o que acontece? A glória do Senhor se manifesta no templo, no tabernáculo. Então, Deus é compassivo, né? Deus é amor. Ele não vai ficar discutindo com a gente se isso é interessante, se isso é feio, se isso é sujo. A gente deve discutir isso. Né? Os salmos começam a discussão. Ah, vocês estão pensando mesmo que eu vivo de sangue de bodes e ovelhas? Vai dizer o Salmo 50, né? Que é até bom a gente ler aqui, para a gente ver que isso não é uma implicância filosófica, grega. O que vai dizer o Salmo 50? Salmo 50, versículo 7. Vai dizer assim: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhas, nem bodes dos teus aprestos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios as minhas alianças, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, te comprases dele, e nos adúlteros te associas, aos adúlteros, né? Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. E ele continua fazendo grandes ironias e sarcasmo aqui, dizendo: vocês estão muito felizes com esse tanto de bicho que vocês matam diante de mim. Primeiro, esses bichos já são meus, então vocês oferecem isso só porque vocês gostam mesmo, né? Mas apesar de ser um sacrifíciozinho humano, profano, que vocês me oferecem, aí de um lado a gente tem os nossos feitiços, e Deus se compadece da gente porque Ele está olhando a sinceridade de coração com que aquilo acontece, né? Então, Salomão estava ali talvez na sua veia feiticeira, oferecendo 120 mil ovelhas e não sei quantos mil bois, e Deus contemplou aquilo, e a glória do Senhor encheu a casa. E a gente cria um outro feitiço, né? A gente deixa para lá o sacrifício e começa a procurar a fumaça, a glória e a presença. Só que, como o apóstolo Paulo muito bem discerniu, se a gente fica muito feliz com a glória evanescente de Moisés e a glória do templo de Salomão, que era a glória que tinha aparência, nós deveríamos buscar muito mais aquela glória que não se desvanece, né? Que é a glória do Espírito em nós, que é a nossa luz que brilha diante do mundo e que às vezes não é algo localizado, mas é uma glória que faz a gente viver de verdade as verdades que Deus nos tem confiado, né? Que é a glória da ressurreição. Ela não tem aparência nem formosura, mas ela tem poder. Então, o que eu queria pensar com vocês aqui é que, apesar de toda a nossa mediocridade, que foi o que a gente acabou de ler aí, que a gente até gosta, né, da glória do rei Salomão,
do templo, das maravilhas que ele fez, e Deus carinhosamente se manifestou no meio daquilo tudo. O que Deus quer conosco é aquela outra glória de comunhão, de confiança, de que a gente confie no seu amor, que a gente confie na glória do seu amor, que transplanta todas as coisas, né? Que vence reis poderosos e profanos, que é aquela glória que não tem aparência, mas tem imponência, né? A glória que talvez o Gandhi, não sendo evangélico, ele conseguiu vivenciar. Se bem que tudo que a gente tem desses homens tem um pouco de fantasia, mas ele foi aquele homem pacifista que conseguiu derrubar o Império Britânico com amor, com paz, com rigor, né? A glória que o cristão Paulo Freire, tão mal falado, ele conseguiu disseminar, porque ele levou a sério aquilo que ele recebeu, transformou em livros, em palestras, nunca levou a educação de qualquer maneira. E é tão interessante porque até hoje ele irrita quem não gosta da glória verdadeira, quem gosta de disputar, quem gosta de poder. Então é a glória que não tem aparência, mas ela tem imponência porque ela persevera, apesar das nossas muitas feitiçarias, né? Que é a glória também que a gente fica muito aí hoje em dia, né, com os provérbios de Salomão, o Salmo de Davi, mas aquele povo desse período aqui que eles estão escrevendo não valorizavam muito isso não. Eles não ligavam muito para provérbios, não ligavam muito para Cântico dos Cânticos. Isso é coisa que o rei fazia. Aí depois de 300 anos, eles precisam se reconstruir, aquilo que foi produzido lá atrás tem a sua importância, a sua verdadeira glória, né, que é fazer um povo emergir. De maneira que, infelizmente, a terra continua maldita, porque a gente pode ter a estrutura que for, que as pessoas nunca vão abraçar a verdade, né? Como vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, as pessoas vão se agarrar ao erro, né? Vão cair na operação do erro. Que é isso? Que é você até viver da religião, da estética, da tradição, de uma leitura, mas você nunca chegar na verdadeira glória do Senhor, que é o conhecimento do Senhor, né? O discernimento do Senhor, a alegria do Senhor, o amor do Senhor, o caráter do Senhor se espalhar por toda a terra como as águas cobrem o mar. Esse ainda continua sendo um desejo, um objetivo que a gente ainda não conseguiu atingir, mas que é uma esperança atrás da qual a gente anda. Então que a gente possa olhar para isso, né? Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele visita o seu povo, ele enche aquela casa construída com tanto critério pela aliança que ele fez com Davi, apesar de todos os fetiches daquele povo. Apesar de todo o fetiche, né? Qual que era o fetiche? É ver sangue derramado, é ver animal berrando, sendo torturado, é porque Deus gosta disso, Deus é meio violento, é o Deus de Abel, né? Como é que Deus não gosta de sangue? Olha o que aconteceu com Jesus, aquele sangue vertido, é assim que a gente pensa. Porque a gente não consegue entender que, na verdade, o próprio sacrifício de Jesus é Deus apontando para a gente, olha como vocês são. Vocês é que gostam do sangue derramado. Mas em meio à maneira de vocês verem as coisas, eu me manifesto. Seja na glória de Salomão, seja no sangue vertido na cruz. E o resumo da história é, olhem para mim e ficareis curados, né? Ficareis curados das vossas tendências, das vossas tradições, das vossas sedes de poder, da vossa confiança na escravidão. Que a grande briga hoje, né, das pessoas que deveriam se sentir vocacionadas por Jesus é reconciliar-se com Jesus nesse sentido. Olha como o ser humano é escravo, né? Escravizados foram os africanos no Brasil, mas o ser humano é escravo. Ele se mata pelos próprios desejos, ele se mata por alguma liderança, ele se mata por alguma propaganda, ele se mata por ideologias, mas ele se esconde de Deus, né? E Deus, que é maravilhoso, conselheiro, ele vem no meio do nosso inferno, se manifesta como a gente consegue entender,
ensina a gente, olha, compreendam-se uns aos outros. Aceitem uns aos outros, como eu estou aceitando vocês na cegueira de vocês, diria ele para este povo dos dias de Salomão. Porque é interessante isso, né? Que o rei Salomão ele ficou conhecido como o homem mais sábio, como o rei mais sábio. Deus disse isso a ele. E é interessante que mesmo o rei mais sábio não consegue se livrar dos próprios fetiches, né? Porque um rei realmente sábio diria para o povo, gente, o que Deus tem com isso mesmo? Vocês já pararam para pensar algum dia? Por que vocês acham que Deus gosta disso? Aí talvez ele não seria aceito. Mas ele teve aquela sabedoria do conchavo, né? Ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir como rei. E na verdade ele viveu até o desejo de muitos, né? Teve tudo em abundância, muitas mulheres, muitas propriedades, muitas brigas, muitas escravizações. E ele foi um homem sábio segundo o seu tempo. Que na verdade, o fato de Deus falar que deu ao Salomão uma sabedoria como não haveria nenhuma outra entre os reis, nem antes nem depois dele, não deveria fazer a gente desejar esse tipo de sabedoria. Nós não nascemos para desejar esse tipo de sabedoria que o Salomão teve. Ele teve a sabedoria dos negócios, ele teve a sabedoria para projetar Israel sobre determinada geração. Mas não era uma sabedoria que um cristão deveria desejar. Tanto é verdade que Deus chega para nós em pessoa e fala assim, olha, vocês valorizam a glória de Salomão. Uma glória que não é maior do que a glória das aves dos céus e do lírio dos campos. Deus vai dizer, as aves do céu e o lírio dos campos têm uma glória que é superior à de Salomão, porque é Deus que lhe dá o sustento. A gente acha feio Deus dar o sustento. A gente nem confia em Deus para não arriscar ter o sustento dele. Né? A gente confia em tudo quanto é coisa, mas a gente confia até na sabedoria de Salomão. Mas em Deus a gente não confia. E Deus olha para isso tudo e fala assim, é isso aí. Eles gostam de oferecer cabrito, bois, sangue derramado, gente inocente sendo explorada. E Deus é maravilhoso, Ele vai se manifestando em meio a essa nossa mediocridade. Mas um fato é, a sabedoria que Deus deu, ela é de Salomão, segundo aqueles seus contextos. Né? Porque uma sabedoria fruto de uma comunhão com Deus, falaria assim, seria a sabedoria do salmista. Puxa, Deus não gosta disso. Deus não está querendo isso. Mas a gente está procurando essa sabedoria e essa glória dos negócios, né? A sabedoria e a glória da praticidade, da prosperidade. E não que a gente não deva ser próspero. O Paulo vai dizer, olha, na verdade a piedade é fonte de lucro. Se Deus quiser que alguém aqui fique milionário por um livro despropositado que escreveu, amém. A questão é não buscar essas coisas, né? Por exemplo, se eu percebo em mim uma capacidade de falar a palavra de Deus, eu quero mais é que essa palavra seja dita. Agora, você precisa ter estratégia, você precisa de um jeito de falar que as pessoas vão querer comprar. Eu não posso fazer isso porque você está traindo a verdade de Deus no mundo caído. E a verdade de Deus no mundo caído ela não é prioritariamente aceita. Ela só tem de ser anunciada. Né? Assim como o rei Salomão, ele proferiu os seus provérbios que ninguém naquele momento nem entendia. Né? Só virou depois objeto de estimação e de propaganda. Esse rei foi nosso. Mas nos dias dele foi grande canseira. Deus o sustentou para que ele pudesse semear a sua sabedoria. Mas o povo gostava mesmo era do fetiche. E o pior, né? Porque aqui você tem uma coisa que é local. Tem uma coisa local ali que é o seguinte. Por que a glória do Senhor se manifestou ali? Porque ali naquele contexto, né, que a gente nunca pode idolatrizar sacrifício, mas naquele contexto, o que o Salomão fez? Ele fez tudo certinho. Tudo de acordo com as instruções de Davi para chegar ali. Aí a glória do Senhor se manifestou por causa dessa disciplina. Nem foi pelo sacrifício em si. É porque todos os ritos foram percorridos com fidedignidade,
com a qual Deus passou para Davi as instruções de Davi passou para Salomão. Aí a glória de Deus se manifestou por causa dessa fidelidade, não foi por causa dos sacrifícios. Que aí as pessoas começam a criar culto de sacrifício porque Deus manifestou ali, então Deus gosta de 120 mil sacrifícios de ovelhas. Não, Deus se manifestou ali porque aquilo foi feito de maneira fidedigna. Aí o problema é esse, que as pessoas elas não gostam, elas nem gostam de oferecer sacrifícios a Deus, porque poucos dias depois ali, as pessoas já estavam oferecendo sacrifícios a Baal. Na verdade, elas nunca pararam de fazer isso, elas pararam naquele período. Mas o sacrifício que eles amavam oferecer era a Baal. Por isso que Deus, meio que como carente, né? Olha, eles estão oferecendo sacrifício a mim, eu vou manifestar. Deus é assim com a gente, né? Ele é o Todo-Poderoso, o Criador, mas Ele fica procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando essa adoração de fato acontece, aí Ele vem. Que Ele é tão Deus, tão maravilhoso, que Ele vem na mais carência humana antropomórfica, né? Ou antropopática, ou seja, é Deus tendo o sentimento do ser humano. Gente, vocês ofereceram a mim um sacrifício fiel. Tem tantos anos que eu tirei vocês do Egito, você faz sacrifício agora, então eu estou aqui. E Deus até hoje fica procurando nesses lugares que não sejam de fetiche, né? Por isso que Deus recebeu a adoração dos magos que não deixaram de ser magos, mas eles viram naquele menino o rei do universo. Aí Deus recebe essa adoração. Né? Aqui não se está dizendo para ninguém virar macumbeiro ou mago, mas Deus está olhando todo o coração fiel e que treme da sua palavra espalhada por essa terra, que às vezes nem são visíveis aos nossos olhos. Porque o Salomão não resistiu à idolatria da glória terrena. Né? Então, nós que temos muito mais conhecimento do que Salomão, e temos muito mais glória do que Salomão, porque a glória maior é o Espírito do Senhor nos habitar. A gente nem consegue valorizar isso. Nem consegue. Por isso que às vezes Deus vai olhando assim a oração de uns crentes cegos, estranhos, mas que estão sendo fiéis a Ele na sua cegueira, e Deus se manifesta lá. Que se a gente entendesse qual é a glória que nos habita, se a gente entendesse que a gente se converteu àquele que diz: aqui está quem é maior que Salomão, aqui está quem é maior do que a rainha do sul. A rainha do sul viu Salomão com toda a sua glória e foi lá aprender deles. Pois aqui está quem é maior do que a rainha do sul. E por consequência, aqui está quem é maior do que Salomão. Diz Jesus desde o dia que ele disse isso para a multidão. E ele vai dizendo: olha, a glória de vocês não é oferecer bois, não é fazer fetiche, não é ter luta nem guerra ideológica. A glória de vocês era serem fiéis a mim. Que eu quero me manifestar entre vocês. Ou seja, é por isso que essas coisas estão registradas no Antigo Testamento e que dá muito bem para ler o Antigo Testamento sob essa perspectiva. Nós temos o mesmo Senhor, o eterno Senhor, cheio de glória, cheio de graça e de verdade. Ele se manifestou entre nós durante 33 anos, mas ele foi para que o seu Espírito nos habitasse e que a gente passasse a brigar conosco mesmo todos os dias, para que essa glória e esse conhecimento do Senhor enchesse toda a terra como as águas cobrem o mar. Essa que é a glória, essa que é a sabedoria e essa que é a alegria. E enquanto esse sonho não é realizado, a gente precisa parar de perfeccionismo e a gente precisa dialogar com os muitos fetiches que estão nos cercando, né? Que é o grande papel do semeador. É não reclinar o território por ele ser como ele é apenas semear. É isso. Que o Senhor nos abençoe e que cada um aqui faça esse propósito de levar a sério a glória que te habita. A glória que te habita. Todo mundo aqui tem uma centelha dessa glória, porque na verdade nem é uma centelha, é o Espírito Santo que habita em cada um, conforme cada um é. E a gente precisa assumir isso. Se todo mundo assume isso diante de Deus no seu dia a dia,
quando a gente se reúne, é a glória do Senhor que vai se manifestar. Não precisa nem de pompa. A pompa é Ele, a pompa é a presença dEle, a pompa é o caráter dEle nos reunindo. Então que a gente se anime com essa glória, porque ela já está em nós. E que a gente também se alegre com esse alívio de não ter de oferecer 120 mil ovelhas e não sei quantos mil bois. Como que fazer uma fezinha. O único sacrifício que espera de nós é aquilo que está lá em Romanos, né? Rogo-vos, pois, perante Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, a vossa existência, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, não é nem feitiçaria, é você entender isso. Cara, eu posso ter a inteligência que for, a grande sabedoria é saber que Deus está presente em mim e que eu posso viver tudo nele. Essa é a glória, que substitui qualquer sacrifício, mas que não vai substituir a minha percepção diante dele. Eu preciso ter disciplina, porque eu sou disciplinado para tirar carteira de motorista, eu sou disciplinado para cumprir o meu trabalho amanhã, eu sou disciplinado com homens que nem conhecem a gente está aí pelejando para que eles sejam ou não sejam eleitos. E aí o Senhor está assim, pois eu sou o Criador do universo, que não me manifestei a tanta gente e passei a habitar em você, e você vive dias e dias e dias sem fingir que eu nem existo. Aqui está quem é maior do que Salomão. Que a gente almeja essa glória, essa graça. No nome de Jesus. Amém? Amém. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.